Existem forças no mundo com as quais as pessoas parecem só poder se conformar. O tempo não corre para trás, a morte é inevitável e a maçã sempre cairá no chão. Mas ao que parece, os físicos já têm várias maneiras de manter um objeto no ar sem suporte mecânico. Vamos dar uma olhada nelas. Parece que contrariar a força da gravidade usando o magnetismo é muito fácil. Mas, na verdade, criar um equilíbrio estável já não é tão simples assim. O teorema de Earnshaw proíbe que paramagnetos e ferromagnetos estáticos gerem levitação estável sem condições adicionais. A rotação de dois ímãs permanentes, mesmo em um ângulo muito pequeno, fará com que eles se virem um para o outro com polos opostos. Felizmente, existem várias maneiras de contornar essa proibição. Uma delas é colocar um diamagnético em um campo magnético. Ele, diferente do paramagnético, se magnetiza na direção oposta ao campo externo. Nada impede que fique suspenso de forma estável no ar. E, com pequenos desvios da posição de equilíbrio, o próprio campo do diamagnético pode se ajustar para trazê-lo de volta ao equilíbrio. Escolher um diamagnético não é difícil, pois muitos compostos, inclusive orgânicos, apresentam esse comportamento. Portanto, em campos suficientemente fortes, até seres vivos podem levitar. Há experimentos em que, com campo de dezenas de Tesla, sapos e camundongos foram levitados. De maneira semelhante, é possível criar uma levitação estável usando materiais supercondutores, que, ao serem fortemente resfriados, perdem completamente a resistência elétrica. Quando está em estado supercondutor, a amostra expulsa, ou quase expulsa de seu volume, o campo magnético externo aplicado a ela. Ou seja, do ponto de vista do observador, ela se comporta como um diamagnético perfeito, que não apenas se magnetiza levemente na direção oposta, mas como se tornasse um ímã oposto de mesma intensidade. Por causa disso, os supercondutores, em comparação com os diamagnéticos reais, precisam, em média, de campos menos intensos para levitação. Como preço por essa conveniência, porém, é necessário resfriar o material até temperaturas próximas ao zero absoluto para colocá-lo em estado supercondutor. E isso, lembrando, são menos 273,15 graus Celsius. Outra maneira de criar levitação estável é usar campos magnéticos não estáticos, aos quais o teorema de Earnshaw não se aplica. Por exemplo, abaixo vemos uma invenção dos anos 80, uma espécie de peão magnético. Um ímã fixo, em forma de taça, sustenta com seu campo um ímã giratório em forma de peão acima dele. Finalmente, é possível estabilizar a levitação usando um sistema de feedback, ou seja, monitorando onde o objeto está e ajustando a intensidade do campo magnético para que ele mantenha constantemente o corpo que tenta escapar. Esse método é usado pelos trens de levitação magnética, maglevs. Os maglevs não tocam nos trilhos, eles levitam acima deles, e por isso são o meio de transporte público mais rápido. Eles são desacelerados apenas pela resistência do ar. Em 2015, o maglev japonês estabeleceu um recorde de velocidade em testes, ultrapassando 600 km por hora. E os maglevs, projetados para túneis a vácuo, provavelmente serão uma ordem de magnitude mais rápidos, podendo percorrer até 6.000 km em uma hora. No verão de 2017, a empresa alemã ThyssenKrupp demonstrou o elevador multi, que funciona com o mesmo princípio dos maglevs, ou seja, levita. Esse elevador pode se mover na vertical e na horizontal. Isso permite criar poços não lineares, onde as cabines ultrapassam umas às outras e circulam por diferentes áreas do edifício, aumentando a capacidade do sistema. Outra maneira de criar levitação é usar a pressão da luz. Em 1986, o físico americano Arthur Ashkin, junto com colegas, demonstrou o funcionamento da chamada pinça óptica. Se você tentar trabalhar com objetos do micromundo, células, proteínas, moléculas e partículas ainda menores, usando uma pinça comum, essa experiência dificilmente terá sucesso. Uma ferramenta mecânica é muito grosseira e apenas destruiria o sistema em análise. O cientista teve a ideia de substituir as alavancas mecânicas por um feixe de laser intenso, que, por meio da pressão da luz, mantém
partículas microscópicas presas sem afetar sua estrutura interna. Para levitar o objeto na pinça, o feixe de laser é focalizado pela objetiva do microscópio. Como resultado, o feixe forma uma cintura, um estreitamento onde a intensidade aumenta drasticamente das bordas do feixe para o seu centro. A invenção de Yashkin desempenhou um papel importante na pesquisa de muitos processos biológicos, em particular das máquinas moleculares, pelas quais o Prêmio Nobel de Química foi concedido em 2016. Com as pinças ópticas, cientistas observaram como a molécula de cinesina caminha pela superfície da amostra. Essa é a imagem que nas redes sociais costuma ter a legenda: "É assim que a felicidade parece". A miosina percorre o filamento de atina, levando uma esfera de endorfina ao córtex escuro do cérebro, área ligada à felicidade. Mas como você já percebeu, isso está longe de ser verdade. Não é miosina, e sim cinesina. Não pela actina, mas pelos microtúbulos de tubulina. Não é uma bolha de endorfina, mas um saco com proteínas dos ribossomos. E não no córtex escuro, mas na célula. O mais interessante é que com uma pinça óptica, mediram a força com que ela puxa objetos. Os pesquisadores prenderam a extremidade da molécula a uma esfera microscópica suspensa em armadilha óptica e mediram até onde a molécula conseguia afastar a esfera do equilíbrio. E em um dos projetos russos, foi desenvolvida uma instalação combinada que une um bisturi a laser e uma pinça óptica. Com essa instalação, os cientistas conseguiram cortar a membrana do embrião nos estágios iniciais da divisão e extrair com a pinça óptica o corpúsculo polar, cujo estudo permite avaliar o estado do embrião, em particular, possíveis anomalias genéticas. E os cientistas americanos aprenderam a criar hologramas coloridos em 3 dimensões, iluminando uma pequena partícula que era movida com uma pinça óptica a uma velocidade de quase 2 metros por segundo. Graças à persistência da visão humana, o rastro de luz se fundia em uma única imagem colorida. Com a instalação construída, os autores do artigo conseguiram reproduzir uma gravação de vídeo em 3 dimensões, com uma taxa de cerca de 13 quadros por segundo. Cada quadro, nesse caso, era composto por mais de 16 mil pontos coloridos, e a cintilação da imagem era praticamente imperceptível a olho nu. Cientistas também obtiveram imagens mais complexas ao aumentar a exposição para até 1 minuto. Outro tipo de levitação é a acústica. Quando ondas acústicas coerentes, com uma diferença de fase constante ao longo do tempo, se sobrepõem, é possível formar uma onda estacionária. Esse é um estado de vibração, em que as regiões de amplitude mínima e máxima não se movem, e a onda parece ficar parada no espaço. Assim se formam regiões estáticas de alta e baixa pressão. Isso pode ser usado para levitação, colocando um objeto cujo tamanho não exceda o comprimento de onda nas regiões de mínima pressão. A pressão aumentada ao redor vai impedir que ele caia e estabilizá-lo contra pequenos deslocamentos laterais. Se você mudar suavemente a fase e a amplitude das ondas sonoras, é possível alterar a posição e a profundidade dos poços acústicos e, assim, fazer com que os objetos não apenas fiquem suspensos no ar, mas também se movam pelo espaço. Em janeiro deste ano, engenheiros japoneses apresentaram um dispositivo onde um balão controlado por ultrassom virou interface de entrada e saída. Os experimentadores continuam agora lutando contra as limitações técnicas da levitação acústica. Engenheiros britânicos ensinaram seu dispositivo a contornar obstáculos, colocando uma placa com cavidades do tamanho do comprimento de onda diante dos emissores há alguns anos. Por causa disso, a fase de cada uma das ondas muda de forma que, ao serem combinadas, o campo sonoro resultante contorna a região próxima aos emissores. Pouco antes, outros pesquisadores britânicos levitaram um objeto maior que o comprimento de onda. Para isso, eles posicionaram 192 transdutores ultrassônicos na superfície de um setor esférico e, com a ajuda deles, em vez de uma onda estacionária comum, criaram no ar um conjunto de vórtices sonoros de direções opostas. Essa configuração do campo sonoro conseguiu manter suspensa uma esfera de poliestireno,
com um diâmetro de 1,6 centímetros, quase o dobro do comprimento de onda. Por fim, engenheiros britânicos organizaram, na primavera de 2020, o controle e a levitação com movimentos da mão. Um sensor infravermelho captava sua posição e enviava aos arranjos de emissores ultrassônicos. Em resposta, estes últimos ajustavam as ondas emitidas e moviam a bolinha voadora na direção apontada pelo dedo. Os pesquisadores demonstraram um protótipo de máquina de jogos em que o jogador guiava a bolinha por argolas. Para a levitação, é possível adaptar não apenas as oscilações que se propagam pelo ar, mas também as vibrações de objetos sólidos. De maneira semelhante, é possível fazer uma camada de líquido viscoso levitar sobre uma camada de ar. Se a base sobre a qual o recipiente está for rapidamente balançada, as forças vibratórias que surgem impedem a formação de gotas na superfície inferior do líquido, e ele para de escorrer para baixo devido à gravidade. Em setembro de 2020, físicos franceses descobriram que, dessa forma, não só é possível fazer o líquido flutuar no ar, mas também usar sua superfície inferior para navegar, exatamente como a superior. Enviaram barquinhos para navegar no lado de baixo da água. Os barquinhos invertidos espelhavam o comportamento dos objetos que navegavam normalmente na superfície superior do reservatório levitante. E, como última ilustração, vamos dar uma olhada nessas cenas de metalurgia por levitação que apareceram em um dos nossos episódios anteriores. Como pode ver, hoje a levitação virou algo quase cotidiano. Ela já se estabeleceu tanto como uma ferramenta para trabalhos científicos e técnicos, quanto como base para transporte e também como forma de entretenimento. O voo do pensamento humano não pode ser detido e provavelmente, já nos próximos anos, veremos a realização de novas ideias para flutuar no ar. Talvez algumas ideias venham de civilizações passadas. Vamos mostrar tudo para vocês. Ativem as notificações para não perder nada. Até a próxima no Cramola.